está crescendo, a Aninha. Mas nós não vemos como isso está acontecendo. Então, o escritor de Eclesiastes, Salomão, ele fala exatamente isso. Que tem coisas que nós não vamos ver, nós vamos apenas perceber. E muito mais, nós vamos perceber o final, o resultado. Como o caso, por exemplo, da mulher grávida. Nós só podemos perceber e ver o resultado no final. Então é isso que ele está falando. O que e eu tenho tentado nesses dias que nós estamos nessa série, o que eu tenho tentado é chamar a sua atenção para o fato de que nós não temos todas as respostas. Oi? Qual é a passagem bíblica? Eclesiastes 11:5. Por que vocês acenderam azul? Estava ruim a filmagem? Porque aí não dá para ver direito. Dá sim. Dá? O que nós precisamos entender, irmãos, quando falamos de agir invisível de Deus é o seguinte. Preste atenção que isso aqui é importante. Quando falamos de princípios que são expressamente claros na palavra de Deus, como por exemplo, a salvação é pela graça. Isso é um princípio bíblico claro e objetivo. Irmãos, preste atenção. O que está de forma clara na Bíblia, Deus não muda. Quando falamos de um agir invisível de Deus, nós falamos de coisas que não estão claramente colocadas na Bíblia. Quando falamos de agir invisível de Deus, irmãos, também, além disso, quando falamos de agir invisível de Deus, nós também estamos falando que para esse agir de Deus, preste atenção que isso é importante, também tem princípios. Então, o que eu quero que você tenha em mente são dois aspectos. Primeiro, o que a Bíblia fala claramente vai ser realmente claro. Salvação é pela graça. Dízimo é 10ª parte de qualquer coisa. Olha, se eu falei na escola segundo que é uma coisa que eu não gosto, irmão, se eu pudesse tirar alguma coisa da igreja, era o tal do dízimo. Falando sinceramente, é um trem chato. Eu não tenho problema nenhum de ofertar, mas é um trem que sempre pega. Né? Se eu pudesse, eu tirava isso da igreja. Mas como eu não posso, como eu sou dono dela, falar em dono de igreja, irmãos, eu tive uma reflexão essa semana que quase que eu mesmo me converti na reflexão que eu tive. Sabe por que muita gente, quando tem um problema na igreja, ele quer sair da igreja? Preste atenção. Sabe por que a pessoa, quando tem um problema na igreja, quer sair da igreja? Porque ela não se considera parte da igreja. Porque, preste atenção, se você for dono de uma empresa, e o funcionário ou um cliente brigar com você, você fecha a empresa por isso? O que você faz? Você manda o funcionário embora. Então, o dia que você tiver um problema comigo, não sai da igreja, não, tira eu da igreja. Seu pastor tinha um problema com você, eu não vou sair não, você que vai sair. Agora, por que a gente quer sair da igreja? Porque nós não somos parte da igreja. Um funcionário, quando briga com o patrão, o que ele faz? Vou embora. Não é? E a gente, às vezes, encara a igreja como uma empresa. Já que o pastor brigou comigo, vou embora. Fecha aí esse parêntese breve, suave, uma bela meditação. Queridos, quando nós olhamos princípios na Bíblia, que são claros, eles não mudam. Agora, quando falamos de um agir de Deus, ele também tem princípios. Como, por exemplo, pastor, qual é o exemplo que o senhor pode me dar sobre um princípio que se aplica ao agir invisível de Deus? Irmãos, quando nos rebelamos, Deus aplica um tratamento em nós. Isso é um princípio. Sempre que você se rebela contra Deus, Ele aplica um tratamento em você. Isso é um princípio. Quando você se ensoberbece, achando que você é mais do que realmente você é, Deus aplica um tratamento em você. E o grande problema da gente achar que a gente é melhor do que a gente realmente é, sabe qual é o problema? É que se todos forem tão bons quanto nós não somos bons também. Entenderam isso? Se você é especial, mas todo mundo é especial, você não é especial mais. Ou só você é especial, ou ninguém é. Então, isso são, irmãos, princípios
da ação invisível de Deus. Existem 2 casos onde o diabo atua na vida de uma pessoa. 2 casos. 2 casos. Irmão, só tem 2 formas do diabo atuar na vida de uma pessoa. E eu ouvi uma coisa essa semana sobre o diabo que eu achei interessante. Não é um assunto que eu gosto de estudar, não, irmãos. Nem falo muito sobre o, como dizia o cinzento, né? Capiroto. Hã? O encardido. Eu não gosto muito de falar do sujeito, não, mas enfim. Eu ouvi uma reflexão que é boa. Irmãos, o diabo não nasceu diabo. Pelo contrário, ele era um belo anjo. Ele se tornou. Então nós precisamos tomar muito cuidado com o que nós estamos nos tornando. Fecha parênteses. Irmãos, o diabo pode agir na vida da pessoa de 2 formas. Forma número 1. Quando você dá o que nós pentecostais chamamos de brecha. Se der brecha, irmãos, o diabo entra rasgando. Com um único objetivo, acabar com você. A outra ação do diabo é quando Deus permite, lembram da corrente do cachorro que eu ministrei aqui? Deus, ele permite que o diabo toque na sua vida, mas com um propósito. Deus permite com um propósito. E eu quero que você preste muita atenção nesta afirmação que eu vou falar aqui agora, porque ela é profunda. Preste atenção. A formação do seu caráter e do meu caráter, preste atenção. A formação do seu caráter e do meu caráter pode custar perdas materiais. A formação do meu caráter e do seu caráter pode custar bens materiais. E podemos ter certeza, irmãos, que Deus, ele não só aprovará, mas também verá benefícios nisto. Vou repetir. A formação do nosso caráter pode custar bens materiais. E podemos ter certeza que Deus não só aprovará, mas como verá benefícios em muitas vezes sermos tocados nessa área. O que eu quero falar muito forte nessa manhã é sobre 2 palavrinhas. 2 palavrinhas. Lembrei de... bem antiga, né? É 3, né? Aí eu mudei, 2. Autossuficiência e soberba. Autossuficiência e soberba, irmãos, elas impedem o agir de Deus em nós e através de nós. Autossuficiência e soberba. Normalmente, autossuficiência e soberba são sentimentos ocultos em nossas almas e muitas vezes nos enganam. Vão certamente a nos levar em circunstâncias muito desagradáveis. Autossuficiência e soberba. Nesses momentos podemos ter certeza, o Senhor aplicará o seu tratamento em nós. Jesus. Autossuficiência e soberba. Irmãos, o tema dessa ministração é o galo cantou, ou o canto do galo. Por quê, irmãos? Porque nós vamos usar o tratamento que Deus aplicou em Pedro. Né? Porque nós sabemos que quando o galo cantou para Pedro, o trem embaçou de vez. Então nós vamos usar essa oportunidade e vamos olhar para o tratamento que Deus aplicou em Pedro. E vamos entender o que é esse tratamento. Então a primeira coisa que eu quero estabelecer nessa manhã, irmãos, é que os discípulos, eles eram falhos. Os discípulos eram falhos. Porque quando nós vemos Jesus chamando aqueles 12 caras, a gente tem a impressão que Jesus ele fez uma seleção na Fundação Dom Cabral da época, ou na Fundação Getúlio Vargas, ou na UFMG, enfim, nas melhores escolas, e falou quem é o melhor. Não foi esse o critério de escolha de Jesus. E não estou dizendo com isso, irmãos, que Jesus sempre escolhe as coisas ruins, não.
Porque parece que tem uma cultura na igreja que Deus só escolhe, o trem está capengando. Não é verdade. Deus, ele escolhe os capenganos, mas ele escolhe também quem dá certo. Ele escolhe quem dá certo também. Mas o que nós precisamos entender é que aqueles caras não eram super-homens. Aqueles caras eram falhos. Aqueles caras eram frágeis. Aqueles caras eram tentados pelo diabo. Aqueles caras eram limitados neles mesmos. Todos eles, irmãos. Se você olhar para eles, se você olhar para os 12, vocês vão ver muitas coisas humanas neles. Vocês vão ver muitas falhas na alma e no caráter deles, que precisavam ser corrigidas, que precisavam passar por um processo de tratamento, ou como nós chamamos, precisavam ser polidos ou lapidados. Assim como eu e você. Eles não eram especiais. Eles não tinham nada em si de especiais. Agora, o que nós precisamos, e eu quero que você faça muito esse exercício nessa manhã, é se colocar um pouquinho por trás dos olhos daqueles caras. Pensam no que aqueles caras viam, irmãos. Você já pensou no que aqueles caras viram em 3 anos? Vocês já pensaram no que aqueles caras participaram naqueles 3 anos? As reuniões, os cultos de avivamento? Vocês já pensaram, irmãos, nas refeições que aqueles caras fizeram com Jesus? Ah, meu Deus. Você já pensou no grau de intimidade que Pedro, João e Tiago... Pedro, João e Tiago não mataram. Você já pensou o que aqueles caras, eles passaram com Jesus? Agora, imagina a descarga de ego que esses caras receberam. E o pior, eles não sabiam lidar com isso. Quer ver? Abre aí, Marcos capítulo 10. O problema não é só ter o ego inflado, é não saber lidar com ele. Marcos capítulo 10. Todos abriram? Estou ouvindo barulhinhos de folhas. Versículo 35. O Alisson deu ideia para mim. Pastor, só podia fazer o seguinte: cada um lia um versículo. Ah. Podia não? Agora já era. Está até filmado, vai estar no YouTube, inclusive. O Alisson falou assim: pastor, cada um podia ler um versículo. Eu falei: você está doido, cara? Eu tenho 1 hora de bem-estar na minha vida, que é aquela 1 hora que eu estou pregando. Você acha que eu vou dividir ela com alguém? Sou fominha, cara. Eu trabalho a semana inteira, 7 dias da semana, para poder ganhar 1 hora de bem-estar. Você quer que eu divida ele com você ainda? Não vou dividir nada. Essa 1 hora é minha. Marcos capítulo 10, todos abriram? Versículo 35, diz assim: depois Tiago e João, filhos de Zebedeu, chegaram perto de Jesus e disseram: mestre, queremos lhe pedir um favor. O que vocês querem que eu faça por vocês? Perguntou Jesus. Inocente Jesus, né? Achou que eles iam pedir um milagre, uma palavra, né? Versículo 37, eles responderam: quando o Senhor sentasse no trono do seu reino glorioso, desde que um de nós sente à direita e o outro à esquerda, ministro da defesa e ministro da fazenda. Versículo 38. Jesus deve ter batido a mão na cabeça assim. Jesus respondeu: vocês não sabem o que estão pedindo. Por acaso vocês podem beber o cálice que eu vou beber e podem ser batizados com o que eu vou ser batizado? Ou seja, vocês podem fazer o que eu vou fazer? Eles disseram: podemos. Então Jesus disse: de fato vocês beberão o cálice. De fato vocês beberão o cálice que eu vou receber, que eu vou beber, e receberão o batismo com que eu vou ser batizado, mas eu não tenho direito de escolher quem vai sentar à minha direita e à minha esquerda, pois foi Deus quem preparou esses lugares, e Ele os dará a quem quiser.
Versículo 41. Quando os outros 10 discípulos ouviram isso, começaram a ficar zangados com Pedro e João. Tiago. Que Pedro e João, gente? Tiago e João. O Pedro estava só ouvindo. Ele que ficou zangado. Na verdade, o zangado é ele. Ele era zangado. Ele que ficou com raiva. Irmãos, preste atenção. Esse texto narra um fato curioso. Os dois caras, Pedro e João, no mais alto nível de ego, né? Disseram para Jesus assim: Jesus, eu quero ser especial. Jesus falou: se vocês forem especiais, os outros não serão. Ou todos são especiais, ou ninguém é. Agora, o que eu gostaria de chamar a atenção de vocês não é pelo fato deles terem feito o pedido. É o versículo 41 que me mostra uma coisa. Fala assim: quando os 10 discípulos ouviram isso, começaram a ficar zangados. Por que eles ficaram com raiva, irmãos? Será que eles ficaram com raiva porque o Pedro e o João fizeram, porque o Tiago e o João fizeram o pedido? Não, eles ficaram com raiva porque eles fizeram primeiro do que eles. Porque daqui a pouco nós vamos ler que no capítulo 9 eles vieram discutindo quem que era o maior. Como o Tiago e o João chegou na frente, o Pedro falou: cara, esses caras são ligeiros. Nem deixou eu fazer o pedido. Foram na frente. Eles ficaram com raiva, irmão, sabe por quê? Porque eles estavam perdendo a posição de destaque deles. Porque a soberba deles estava sendo triturada. Eles não ficaram com raiva porque o Tiago e o João entenderam tudo errado com relação ao reino de Deus. Irmãos, preste atenção no que eu vou dizer. Nós precisamos ter uma ótica muito certa quanto ao ministério. Todos têm ministério, irmãos. Porque ministério não é fazer nada na igreja, também fazer na igreja. Mas quem é uma boa mãe, quem é um bom pai, quem é um bom filho, está fazendo ministério. Aleluia. Amém ou não? Amém. Então nós temos que ter a ótica correta do que Jesus diz que é ministério. Jesus, quando ele falou do ministério, ele falou que o ministério não é baseado na posição. É baseado no serviço e no fato de sermos servos. Amém. E o que o Tiago e o João estavam querendo, irmãos? Posição. E se você quer posição no ministério, irmãos, de boa, faz outra coisa. Vai ser político. Político tem muito poder na posição. Agora, no ministério não dá. Eu costumo dizer o seguinte, que o ministério, meu Deus, 11h20. O ministério, ele tem 3 formas de você se ingressar no ministério. Você pode ingressar no ministério por desencargo. Por exemplo, você pode ir lá levar essas fraldas no asilo, no dia 29, no dia que for levar essas fraldas do 29, não vou levar antes. O dia que você pode entregar uma oferta por esse ministério aqui, por desencargo de consciência. Ou você pode ingressar nesse ministério pelo cargo. Quero ter o poder de decisão. Ou você pode ingressar, que é a forma como Deus gosta, por encargo. Você sente a dor de quem está ali. E aí você faz tudo sem esperar receber nada por aquele encargo. Então o que Jesus estava tentando mostrar para esses caras era isso. Quer ver? Abre aí, você está em Marcos 10, né? Não fecha não. Porque a continuidade desse texto é legal. Olha Jesus enquadrando eles, e olha Jesus tentando estabelecer para eles a ótica certa. Versículo 42. Então Jesus chamou todos para perto de si. Quem que questionou Jesus, irmãos? Tiago e João. Os outros ficaram só com raiva. Jesus falou: peraí, tá errado. Deixa eu chamar todos aqui para uma reunião. Jesus chamou todos e disse: como vocês sabem, olha só, irmãos, olha o que Jesus compara o sentimento deles. Preste atenção. Como você sabe, os governadores dos povos pagãos têm autoridade sobre eles e mandam neles. Está falando de quê? Posição.
Versículo 43. Mas entre vocês não pode ser assim. Meu Deus. Não pode ser assim. Pelo contrário, quem quiser ser importante, que sirva os outros. Então, irmãos, quer ser especial? Deixe de ser especial. Quer ser importante? Deixe de ser importante. Quer aparecer? Esconda. Quer ganhar os louros? Renuncia. Ai, meu Deus. Jesus está falando, olha, nós precisamos de um caminho inverso ao que está estabelecido. Isso é a ótica correta. Aí ele fala, quem quiser ser o primeiro, que seja o escravo de todos. E o versículo 45 fala, porque até o Filho do Homem, até o Filho de Deus, não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida para salvar muita gente. Meu Deus. O problema, irmãos, é que nos dias de hoje nós temos estimulado muito a busca pelo poder e a busca pela prosperidade. Nós temos estimulado, até a igreja. Se você olhar para uma igreja e ela for pequena, tiver poucas pessoas, o que você pensa? Deus não está ali. E se você ver uma grande igreja bonita, com todos os móveis alinhados, um pastor bonitão igual eu, que prega e fala bonito, você fala, essa igreja é boa. Sabe por quê, irmãos? Porque a nossa ótica está errada. E eu não estou dizendo também que a grande não está. Eu estou dizendo que os parâmetros não podem ser os nossos resultados. Meu Deus. Porque, irmãos, preste atenção, a bênção de Deus não significa a aprovação de Deus. A bênção de Deus significa a misericórdia de Deus. A aprovação de Deus, sabe quando ela vem? Através da paz que excede todo entendimento. Porque a paz é o árbitro no nosso coração. Então, se não tem paz, alguma coisa está errada. O galo está cantando. Eita. Jesus. Estreitou o caminho. O que nós precisamos entender, irmãos, é que Deus, Ele espera que nós venhamos beber o cálice da aprovação. Ele espera isso. A aprovação, ela não é ruim. Daqui a pouco eu vou falar sobre isso. Ele espera que nós bebamos e saiamos. Ele já projeta. Você vai entrar na aprovação e eu vou te dar vitória. Mas não só vitória. Eu quero tratar o seu interior. Eu quero te tratar, é o que Deus faz. O que nós precisamos olhar para esse texto e entender é que esse sentimento de grandeza, preste atenção aqui em mim, o sentimento de grandeza já habitava dentro desses caras. Um pescador, que era um cara humilde naquela época, que era o nosso amigo Pedrão, apesar de ser pescador, irmãos, o ego dele estava infladaço. Eu fui escolhido. Nós somos tão egocêntricos, irmãos, que a gente acha que a gente entregou a vida para Jesus. Não, não foi você que achou Deus, irmão, foi Deus que te achou. Os caras, eles estavam cheios de si mesmos, mas não se manifestou. A soberba não se manifesta toda hora. O sentimento de autossuficiência, de grandeza, não se manifesta toda hora. Ele fica escondidinho. E ele tem a hora certa de se manifestar. Ele sabe a hora de se manifestar. Como eu disse, se você ler, eu vou ler para você que não precisa abrir. O capítulo anterior a esse, Marcos capítulo 9, e esses capítulos estão em ordem cronológica, ou seja, o Marcos 10 aconteceu depois do Marcos 9, porque tem alguns capítulos da Bíblia que não são assim, viu, irmãos? Marcos 9, 33, diz assim, Jesus e os discípulos chegaram a uma cidade de Cafarnaum. Quando estavam em casa, Jesus perguntou aos 12 discípulos, o que vocês estavam discutindo no caminho? Versículo 34, mas eles ficaram calados. Por que será, irmãos? Porque no caminho tinham discutido sobre qual deles era o mais importante. Quem era o especial. Eles iam discutir no caminho, deixaram Jesus ir na frente. Jesus devia estar conversando lá com algum doente, alguma coisa, escura. E aí, quem que é o mais importante de nós? Não, eu sou. Não, que isso, eu que sou. Aí Jesus, né, irmãos, olhou pelo retrovisor e falou, ó, a soberba ali, ó.
Deixou, chegou em casa e falou, o que vocês estavam conversando? Eles disfarçaram, né? Versículo 35, Jesus sentou-se, irmãos, antes desse negócio que eu falei agora há pouco, que Tiago e João chegou e falou, eu quero ser ministro da fazenda, eu quero ser ministro da defesa, e que a turma toda ficou brava. Antes disso, Jesus chamou os caras, sentou com eles, e aqui existe um princípio maravilhoso, irmãos. Ou você aprende sentado na escola, ou você aprende no meio da prova. Eita! Aí que você vai aprender, você vai. Jesus sentou com os caras, versículo 35, chamou os 12 e lhes disse, se alguém quer ser o primeiro, deve ficar em último e servir a todos. A mesma coisa que ele ministrou depois. Por que os caras não aprenderam? Porque não queriam. E a gente é assim. Agora, irmãos, coloque-se no lugar de Pedro. Mais uma vez, olhe pelos olhos de Pedro. Vendo tudo que ele viu. Andando sobre as águas, pescando grandes peixes, pescarias maravilhosas, épicas, irmãos, mitológicas. Pedro viu milagres que... Só ele. É difícil, né? Pensa nisso, irmãos. O coração dele começou a se ensoberbecer, ele começou a pensar de si mesmo mais do que realmente era. Vou começar a focar a minha artilharia agora no meu amigo Pedro. Gosto muito desse cara, acho que é porque nós dois nos identificamos. Irmãos, esses caras eles estavam num tal grau de soberba, por causa de tudo que eles viram. E deixa eu dar só uma dica para você aqui, só uma dicasinha rápida, tá? Nós não somos diferentes deles, não. Então, quando eu estou dando pau nele, eu estou dando pau em mim. Eles estavam tão envolvidos com essa questão do ego, da soberba, da autossuficiência, preste atenção. Que teve um dia que tinha uns caras pregando sobre Jesus, eles foram denunciar, falar, Jesus, os caras estão falando no teu nome. Eles acharam que eram exclusivos, irmãos. Que só a igreja deles aqui ia para o céu. Eles começaram a achar que era exclusivo. Jesus, os caras estão falando o teu nome aí. Como é que é? Jesus falou, calma, deixa. Quem comigo não espalha junto. Esses caras, irmãos, eles alcançaram um nível de soberba que eles falaram assim, Jesus, quer que a gente pede para descer fogo do céu? Meu Deus. Jesus, nós estamos igual a Elias, cara. Só no Hadouken. Só no, como é que chama lá do Dragon Ball lá? Como é que chama o trem? Hã? Isso aí conhece. Irmãos, precisamos tomar muito cuidado quando crescemos em Deus. Para que o diabo não enche nosso coração de orgulho. Eu tenho falado isso. O objetivo dessa igreja aqui não é fazer uma igreja grande. Se Deus nos der, irmão, amém. Ele vai nos dar graça para administrar. Muita graça. Mas nós vamos. Nós somos bons. Todo mundo aqui é bom de cela. Cavalo domado. Mas esse não é o nosso objetivo. Sabe qual que é o nosso objetivo? É fazer você que está sentado aí se tornar uma pessoa grande. Amém. Porque nós não crescemos prédio, nós crescemos pessoas. Mas quando crescemos, nós corremos um grande risco. Falei isso com a pastora Flávia. Por que que muitas igrejas e muitos lugares não querem que as pessoas cresçam? Ou cresçam? Porque elas começam a questionar. Porque elas começam a falar assim, e isso e aquilo. Irmãos, eu não tenho medo de questionamento. Eu não tenho medo de falar errei. Aliás, deixa eu falar uma coisa para você, que olhe bem nos olhos verdes desse cara, que eu vou até tirar o óculos. Verde? Olhe bem nesses olhos castanhos, já que você me chamou a atenção, que eu queria ter os olhos verdes por alguns instantes, mas não os tenho. Não estou enxergando ninguém mais, mas eu quero que você olhe nos meus olhos. Eu vou te prometer uma coisa. Eu vou prometer para cada um de vocês que estão aqui, aqueles que não estão e quem vai me assistir no YouTube. Eu prometo que eu vou falhar com você.
Estou te prometendo, a promessa feita com a mão da Bíblia digital. Sabe por quê, irmão? A gente tem impressão que nós não vamos errar. Isso é bobagem. E eu gosto, não de errar, mas eu gosto de ser questionado, sabe por quê? Que isso me faz crescer. Ontem nós tivemos uma célula aqui do Flutuando que foi só perguntas e respostas. E no final nós saímos mais sem resposta do que tudo, né? Se ficássemos ali a noite inteira, né, Diegão? A gente ia continuar. Porque, irmãos, isso é bom. Agora, nós vamos tomar muito cuidado, porque quando crescemos, o diabo enche o nosso coração de orgulho. E agora, aqui que vem o checkmate, que eu vou dar aqui agora. Nunca achamos que isso pode acontecer conosco. E isso já é orgulho. Ai, meu Deus. Irmão, nós nunca achamos que estamos errados. Nós estamos sempre querendo ser o centro das atenções. E a péssima notícia é que isso é orgulho. O dia que você colocar o seu marido, o dia que você colocar a sua esposa, o dia que você colocar o seu pai, o dia que você colocar o seu filho, o dia que você... no centro, você sai do centro. E o orgulho é quebrado. O problema é que eu quero que tudo gire em torno das minhas vontades. Isso tem um nome. Chama orgulho. Então, irmãos, preste atenção aqui. O nosso amigo Pedrão, junto com o Pedro, João e Tiago, estavam cheios de orgulho. Aí Deus falou, bom, preciso tratar. Por quê? Preste atenção, irmãos. Como que Jesus quis tratar os caras? Senta aqui, deixou ensinar para vocês. Mas não quiseram aprender. Então vamos lá para Marcos capítulo 14. Marcos 14, todos abriram? Amém. Versículo 27. Jesus disse aos discípulos: todos vocês vão fugir e me abandonar. Pois as escrituras dizem, matarei o pastor e as ovelhas serão espalhadas. Mas depois que eu for ressuscitado, irei adiante de vocês para Galileia. Então Pedro disse, eu nunca o abandonarei, Senhor, mesmo que todos o abandonem. Jesus disse, bom, já que você está falando, já que você é muito autossuficiente e soberbo, né? Jesus lhe disse, direcionou para ele, eu afirmo a você que isto é verdade. Nesta mesma noite, antes que o galo cante 2 vezes, você dirá 3 vezes que não me conhece. Versículo 31. Mas Pedro repetia com insistência, eu nunca vou dizer que não o conheço, mesmo que eu tenha de morrer com o Senhor. E todos os outros discípulos disseram a mesma. Achava que era só ele. Irmãos, Pedro se achava tremendamente fiel ao Senhor, mas estava prestes a descobrir que não era tudo o que ele pensava que ele era. Quando Cristo foi preso, todos fugiram, nenhum deles ficou por perto. Quer ver? Deixa aí no 14. Vê os 50 agora. Marcos 14, 50. Todos os discípulos abandonaram Jesus e fugiram. Todos abandonaram e fugiram. Mesmo não abandonando completamente Jesus, Pedro permaneceu a uma distância segura. Olha o versículo 54. Pedro seguia Jesus de longe. Ou seja, o Pedrão ainda estava tentando brigar com a autossuficiência dele. Aí, irmãos, para mim, é um dos textos mais tristes da Bíblia esse agora que nós vamos ler, a partir do verso 66. Pedro ainda estava lá embaixo no pátio quando apareceu uma das empregadas do grande sacerdote, ou do sumo sacerdote. Ela viu Pedro se esquentando perto do fogo e olhou bem para ele e disse, você também estava com Jesus de Nazaré. Mas ele negou, dizendo, eu não o conheço. Não sei do que é que você está falando. E saiu correndo. Naquele momento, o galo cantou. Versículo 69. Quando a empregada viu Pedro ali, começou a dizer ao que estavam perto,
Este homem é um deles. Mas ele negou outra vez. Pouco depois, as pessoas que estavam ali disseram de novo a Pedro: não há dúvida de que você é um deles, pois você também é da Galileia. Versículo 71. Aí Pedro disse: juro que não conheço esse homem de quem você está falando. Que Deus me castigue. Ai, irmão, se Deus levasse em conta tudo que a gente fala. Que Deus me castigue se eu não estou falando a verdade. Versículo 72. Naquele momento, o galo cantou pela segunda vez. E Pedro lembrou que Jesus tinha dito: antes que o galo cante 2 vezes, você dirá 3 vezes que não me conhece. Essa é a parte triste, irmãos. Então Pedro caiu em si e começou a chorar. Sabe por que esse é um dos textos mais tristes na palavra de Deus? Porque nós nos identificamos com Pedro. Porque quando a gente olha ele negando, a gente fala: puxa vida, eu faço isso às vezes, já fiz, e a péssima notícia é que talvez eu continuarei fazendo. Eu posso dizer, Deus não está muito importando com isso, porque o que Ele quer é nos tratar. Esse texto, irmãos, ele é muito triste, mas por outro lado ele é muito bonito, porque ele tem uma realidade espiritual muito legal, muito bonita, muito interessante. Fala que Pedro caiu em si. Esse caiu em si, ele é importante por quê? Porque mostra que se o fato dele ter caído em si quando o galo cantou, irmãos, mostra que pelo menos um pouquinho ele estava fora de si. Pelo menos um pouquinho ele estava fora de si. E o nosso coração, ele nos engana muitas vezes. Porque ele nos leva a achar que somos mais do que realmente somos. E aí somos levados pela nossa arrogância, pela nossa soberba, pela nossa autossuficiência, nós somos levados para fora de nós mesmos. E aí o galo precisa cantar para nos trazer de volta. Meu Deus! Caído em si. Irmãos, cada um de nós passará por momentos de crise semelhantes a essa. Cada um de nós. As crises, elas não são tão negativas quanto parecem ser. Na verdade, elas são muito positivas, pois moldam o nosso caráter. É muito interessante a transformação da borboleta. Todos conhecem, né? Casulo, entra a lagarta, fica no casulo. Depois de um tempo, aquela lagarta que entrou no casulo sai como uma borboleta. Que nós chamamos de metamorfose. Agora, sabe qual é o nome dado a todo o processo que acontece dentro do casulo? Muito obrigado. Crisalidar, que é uma raiz da palavra crise. Ou seja, preste atenção, antes da borboleta virar borboleta, ela é uma lagarta que entra em crise. E mais, preste atenção, se você for tentar ajudar a lagarta a virar borboleta, você vai atrapalhar ela. Quem já viu Vida de Inseto conhece uma borboleta mutante, né? Ela é meio lagarta, meio borboleta, meio homem, meio mulher, assim, é quase que GLBTZHJ. É um troço assim meio doido, né? É isso que acontece quando a gente quer fazer isso. Agora, é interessante como Cristo, ou como a Bíblia, ela faz uma relação entre um breve momento de consciência de Pedro com o canto do galo. Ela relaciona essas duas coisas. Porque, irmãos, tem uma figura envolvida no canto do galo. Por que não foi o arrastar da lagarta? Ou por que não foi no uivo do lobo? Por que tinha que ser o canto do galo, irmãos? Tem uma figura envolvida aí. Vou contar. Irmãos, o canto do galo retrata um sinal. Quando o galo canta, ele está nos dando um sinal. Qual o sinal que o galo, quando canta, está dando? Levanta da cama, preguiçoso, está na hora de trabalhar. Irmãos,
Quando a Bíblia fala que havia um canto do galo ali, nós temos que entender que é algo de Deus. A figura que Deus está dizendo é o seguinte: existe um despertador de Deus em nós, existe um canto do galo em nós, existe um momento em que Deus fala: acorda, rapaz, acorda aí, você não está entendendo o que está acontecendo? Isso é o canto do galo, irmãos. Agora, Jesus ele já sabia que o galo ia cantar. Por que ele não impediu isso? Porque ele queria que Pedro passasse por aquilo, porque aquilo seria o tratamento de Deus na vida dele. Agora, por que Deus teve que infligir um tratamento tão doloroso em Pedro? Porque Pedro não quis aprender sentado, porque Jesus chamou ele e falou: o maior vai ser o que serve. Meu Deus. Ai, Senhor. Quer ver? Abre aí comigo, Lucas 22. E já vai orando para Deus dar graça para mim conseguir terminar tudo hoje. Capítulo 22, versículo 31. Isso. Todos abriram? Jesus continuou: Simão, Simão, escute bem. Satanás já conseguiu licença para pôr vocês à prova. Ele vai peneirar vocês como o lavrador peneira o trigo a fim de separá-lo da palha. É nessa hora que Pedro esperava uma resposta de Jesus. Mas, contudo, eu entrei na frente e te livrei, Pedrão, velho, porque você é meu amigo. Mas olha a resposta de Jesus. Versículo 32. Mas eu tenho orado por você, Pedro. Ele deve ter pensado assim: eu não preciso de oração não, amigo, eu preciso de livramento. Jesus disse: eu tenho orado por você, para que não lhe falte fé. E quando você voltar para mim, anime os seus irmãos. Ou seja, olha aqui, irmãos, Deus já sabia, Jesus sabia, através do Espírito Santo, que Pedro ia cometer um erro, que Pedro seria tratado na soberba dele, na autossuficiência dele, que o canto do galho ia aparecer, que o despertador de Deus ia acontecer, mas que Pedro voltaria. E isso é mais que vencedor. Ferido, machucado, doído, mas tratado. Aleluia. Glória a Deus. Versículo 33. Então Pedro disse a Jesus: estou pronto para ser preso e morto com o Senhor. Então Jesus afirmou: eu digo a você, Pedro, que hoje, antes que o galo cante, você dirá 3 vezes que não me conhece. Irmãos, embora Jesus não impediu o acontecimento, não significa que ele não estava intervindo. Então muitas vezes, em situações como essa, nós temos uma sensação que estamos sozinhos. Nós temos a sensação de que nos momentos mais intensos e violentos de ataque das trevas, nós estamos sozinhos. Queridos, nesse mesmo capítulo de Lucas 22, no versículo 53, Jesus disse que esse era o momento das trevas. Ou seja, é uma pressuposição nossa de que no momento das trevas é onde que Deus vai aparecer. Não, irmãos. No momento das trevas, muitas vezes ele vai te deixar, porque aquilo é tratamento para mim e para você. Isso não significa que nós estamos abandonados, não. Pelo contrário, é exatamente nesse momento que nós estamos sendo visitados, mas não visitados pelo livramento, nós estamos visitados pelo tratamento. Irmãos, Jesus ele avisou Pedro que passaria por aquilo, mas não impediu, sabe por quê? Que era necessário. Então talvez você está passando porque é necessário. Talvez essa traição que você passou, talvez essa decepção que você passou, talvez essa dor que você passou, você fala: Deus, aonde você estava? Deus fala: você estava aí dentro te tratando. Meu Deus! Eu estava aí dentro tratando com você, Pedro. Porque, irmãos, o objetivo do diabo era acabar com Pedro. Esse era o objetivo dele. Mas Deus permitiu que Pedro experimentasse um profundo quebrantamento. Essa palavra está fora de moda na igreja. Quebrantamento. Irmãos, alguém sabe dizer o que é quebrantamento?
Pastor, nem nunca ouvi falar desse palavrão que você diz. Exatamente, é passar por uma crise. Existe uma figura muito legal sobre esse quebrantamento. Quebrantamento é como quebrar os ossos para expor a medula. Meu Deus. Quebrantamento é quebrar os ossos para expor a medula. Então, Deus muitas vezes precisa quebrar a alma para expor o espírito. Ai, 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 meu Deus do céu. Isso é quebrantamento, irmãos. Jesus. Queridos, Deus expôs Pedro ao quebrantamento para despojar dele toda a altivez e grandeza própria que estava acompanhando Pedro em toda a sua caminhada. Por isso que ele precisou ter a alma quebrada para expor aquilo. Para Pedro olhar para dentro dele e falar assim, eu sou altivo, eu sou soberbo. Eu me acho mais do que realmente eu sou. Eu me acho mais do que aquilo que Deus realmente quer fazer na minha vida. Irmãos, no momento em que o galo canta em nossas vidas e nos desperta, a nossa soberba e a nossa espiritualidade fingida caem por terra. E é justamente em crises como esta que o quebrantamento de Deus vem e opera em nós. Falando um pouco mais sobre esse canto do galo, irmãos, para nós entendermos o que significa isso, e vocês sabem que eu falo canto do galo a muito contragosto, mas depois vocês podem meditar em Esther capítulo 8, porque lá foi, que bobagem que eu vou gastar um tempo agora falando, lá que foi inspirada a camisa do Cruzeiro, que fala que Mordecai saiu da presença de um rei com um manto azul celeste. Está escrito lá, vocês podem ler. Pô, vocês achou que eu ia falar do galo um tempão desse? Nada, né, amiga? Deixa eu parar de gastar meu tempo precioso com bobagem aqui, irmãos. Irmãos, diversas situações elas podem enquadrar no canto do galo. Diversas. Na verdade, todas as crises nos levam a perceber que nós não somos tudo aquilo que pensávamos. Todas as crises. Semana eu estava conversando com um amigo, e ele é médico, e quando eu cheguei no consultório dele, ele estava magro, com cabelo assim, com umas falhas. Falei, cara, o que aconteceu? Ele falou assim, o meu irmão pegou câncer, teve câncer. 30 e poucos anos e tal, nós estamos sofrendo muito, a família. E ele falou uma frase que me chamou a atenção, ele falou assim, nessas horas a gente percebe que a gente não é nada. Irmãos, canto do galo pode ser, por exemplo, decepções, tropeços, esfriamento espiritual. Pastor, eu estou fraco espiritualmente. Irmão, o galo está cantando. Mas existe uma coisa que se repete muito na vida do cristão, chamado angústia. A angústia é um belo canto do galo. Existem vários tipos de angústia. O que nós vamos falar aqui é aquelas que não têm explicação. Aquelas que advêm sem você esperar. Acorda de manhã e estou angustiado. Irmãos, às vezes sem motivo nenhum você começa a sentir angústia. O galo está cantando. Para me explicar melhor o que é isso, eu quero fazer uma pergunta. A dor é algo ruim? Quem respondeu não, levanta a mão. Por que a dor, você que trabalha com dor, não é algo ruim, Ana Luísa? Sinal que tem alguma coisa errada. É um sinal que tem alguma coisa errada. Irmãos, se não fosse a dor, você seria capaz de colocar o teu braço no fogo e ele queimar até o cotovelo. Porque nada ia te impedir. O que impede você de se autodestruir é a dor. Quer ver um outro exemplo legal? O medo. Se não tivéssemos medo, a gente viveria enfiando a mão nas tomadas e tomando choque. Outra coisa legal, a febre. A febre não é algo ruim. Ela mostra que tem alguma coisa errada. O canto do galo, ou angústia, irmãos, é uma advertência de Deus. É um sinal de que alguma coisa, em algum lugar, não está bem e precisa ser resolvida. A angústia, muitas vezes, é esse sinal de Deus. Irmãos, naquela noite, Pedro estava tendo um sinal de que ele precisava ser tratado. A angústia não é algo ruim. Depende do que você vai fazer com ela. O galo cantou, mas o verdadeiro sinal não foi o galo. A bênção não é o galo. Muito obrigado.
O galo cantar, irmãos, não representou nada. O que foi o grande sinal de Deus foi a angústia. Ele chorou amargamente. Deus falou alguma coisa, em algum lugar não está bem. E aí Pedro, ele passou por algo que é muito interessante, que a gente costuma dizer que é noites escuras. São aqueles dias em que se instalam as trevas. E por mais que somos luz, passamos por noites escuras. Que foi o que Pedro passou, aquela noite de Pedro, irmãos. Foi uma noite que teve 36 horas. Foi longa. Uma noite escura, irmãos, são períodos em que nós nos sentimos desprovidos de qualquer iluminação ou direção. Sentimos impotentes e perdidos. Foi como Pedro sentiu naquela noite. Quem já sentiu assim alguma vez? Não precisa levantar a mão. Irmãos, assim são as nossas crises. A angústia, ela nos ata a ponto de fazer com que nada aconteça até que a luz do dia volte a brilhar. Você se sente impotente. Agora, como se não bastasse a impotência, surge também o que à noite? Medo. Medo. Medo, irmãos, sugere o incerto, o inesperado e o imprevisível. A angústia que tomou conta de Pedro naquela noite trouxe uma incerteza. E agora? Aquela noite para Pedro trouxe o inesperado. O que Deus vai fazer agora? Aquela noite trouxe para Pedro muitos questionamentos. E tudo isso ainda tinha o frio e o desconforto. Pastor, só coisa ruim, hein? Pois é, irmãos, é exatamente nessa hora que o galo canta. Porque o galo canta à noite. Quando você vê um galo cantando de dia, você fala, esse galo tá doido. Por quê? Porque você não espera o galo cantar de dia. O galo canta à noite. Minha avó falava que o galo quando cantava fora de hora ia acontecer alguma coisa. Ruim, né? Irmãos, nessa condição, onde a nossa alma está vulnerável, aí Deus começa a nos tratar. E aí sim, nós podemos compreender que não somos nada sem Ele. Foi o que nosso amigo Pedrão compreendeu. Irmãos, quando estivermos vivendo essas crises, devemos nos conscientizar de que não é hora de tentarmos fazer nada. Não tenta fazer as coisas nas noites escuras. Descansa. Descansa na incerteza, no desconforto, no frio. Descansa. Porque você vai ter que esperar o galo cantar. Pastor, o que acontece depois que o galo canta? Irmãos, depois você pode ler, não vai dar tempo, nosso tempo já está muito curto. Mas depois que Pedro passou por essa experiência, depois da experiência do galo cantar, em João capítulo 21, a partir do versículo 15, mostra a narrativa de um novo encontro. Né? Talvez o primeiro encontro de Pedro após... Onde vocês vão? Vocês já estão indo tomar seus postos? Estão dizendo assim, pastor, acaba logo aí, seu tempo deu. Estou brincando. Presta atenção, irmãos, vai deu mesmo. A primeira vez que Pedro se encontra com Jesus, depois daquele momento, Pedro não sabia qual seria a reação de Jesus. Porque Pedro tinha olhado nos olhos de Jesus e falado, eu vou contigo até a morte, e não tinha ido. E pela conversa anterior de Pedro com Jesus, Pedro sabia que Jesus sabia o que ele tinha passado. Quando Pedro encontra com Jesus, irmãos, é um texto que nós conhecemos muito. Jesus pergunta para Pedro assim, Pedro, tu me amas? Conhecem esse texto? Quem conhece? Jesus pergunta, Pedro, tu me amas? Pedro responde, Jesus, tu sabes que eu te amo. Calma, não adianta o meu processo. Deixa eu estou criando aqui todo suspense. E você também não seja ministrado antes da hora. Ok. Pedro, irmãos, Jesus pergunta para Pedro 3 vezes, Pedro, tu me amas? Pedro responde as 3, eu amo. Pastor, por que Pedro perguntou? Havia um jogo de palavras aqui, irmãos. Porque quando a gente lê, por exemplo, amor no Novo Testamento, a gente acha que tudo é amor. Não. Existiam 6 formas de amor no Novo Testamento, mas 3 são muito usadas, que é o amor ágape,
o amor filéu e o amor eros. O amor ágape é o amor incondicional, que é capaz de morrer um pelo outro. Isso é o amor ágape, que é o amor de Deus por nós. O amor filéu é um amor fraternal, um amor que eu sinto pelo irmão, enfim, por um pai, por uma mãe. Mas é um amor humano. E o amor eros é o amor erótico, o amor de homem por mulher, mulher pelo homem. Quando Jesus pergunta, Pedro, tu me amas? Preste atenção. Jesus pergunta para Pedro assim, Pedro, ágape, você me ama de forma incondicional? Porque é o que ele dizia antes. Pedro responde, Jesus, filéu, te amo fraternalmente, mas o senhor sabe que eu não sou capaz de morrer por você. Aí Jesus pergunta de novo, Pedro, ágape? Pedro responde, Jesus, filéu, não vou cair nessa onda de novo. A minha soberba já foi tratada. Meu Deus. Ele responde, Jesus, filéu, eu te amo fraternalmente. Aí a terceira vez Jesus pergunta, Pedro, filéu? Ele fala assim, filéu, você sabe que o meu amor não vai passar disso. O seu amor comigo é ágape, mas o meu com você é filéu. Eu não me apoio mais no meu amor por você, Jesus. Eu me apoio no seu amor por mim. Aleluia. Então, irmãos, Pedro foi tratado. A soberba foi tratada. E aquele cara que estava morto, acabado, ouvindo o galo cantar, angustiado, desesperado, em meio a uma noite escura, se viu como um dos maiores apóstolos da igreja. Meu Deus. Porque ele foi tratado. Aleluia. Porque ele foi. O objetivo de Deus não é te abandonar nessa noite escura. Você acha que Deus não está vendo o teu pranto, o teu choro? Mas sabe o que Ele está te falando essa manhã? Você se encontra aí porque eu te propus um tratamento mais simples. Mas você não quis. Então agora, filho, eu estou com você, mas você vai ter que passar. Mas no final, você vai ser mais que vencedor. Porque você não só vai vencer essa noite escura, mas você vai estar tratado. Conclusão. Somente quando descobrimos que não somos tudo quanto pensamos e enxergamos as nossas fraquezas e vulnerabilidades, isso acontece normalmente em meio à crise, é que Deus trabalha profundamente em nós. Esse é o tipo de ação de Deus que não vemos com os olhos naturais, que não está escrito na Bíblia de forma clara. Quando estamos em meio a crises, normalmente não entendemos o que está acontecendo, nem tampouco achamos que Deus pode estar agindo, mas Ele sempre opera em nós, mesmo quando não vemos nenhuma evidência do seu agir. Amém, queridos? Amém. Vocês estão olhando para mim com os olhos arregalados. Vamos orar por essa palavra? Gostaria que você se colocasse de pé. Essa coisa toda que você falou aí para funcionar na minha vida. Primeira coisa que você precisa fazer, irmãos, é fechar os seus olhos para o natural. Preste atenção em mim. Você precisa parar de restringir o agir de Deus apenas aquilo que você vê ou conhece. Irmãos, eu sou prova viva de que cada dia que passa eu entendo que eu conheço menos de Deus e menos das coisas de Deus. Isso me torna cada dia mais sedento. Eu falo, Deus, eu preciso conhecer esse assunto, conhecer. E aí cada vez, Deus, por que nós precisamos disso? Então olha aqui para mim. Para de dar resposta para Deus. Comece a agir de acordo com as respostas que Ele já te deu. Comece a agir de acordo com as respostas que Ele já te deu. Confie em Deus em segundo lugar, irmãos, em toda e qualquer circunstância. Presta atenção. Confie em Deus, que no tempo da dor, que no dia da traição, que no dia da angústia, confie em Deus que no dia que a enfermidade bater a porta, que a tristeza bater a porta, que o desânimo bater a porta, confie em Deus que Ele está agindo para produzir um tratamento em você. Confie em Deus, irmãos. Não tire a sua confiança de Deus, porque tudo no seu devido tempo vai ser esclarecido.
Tem uma frase de um poeta que eu gosto muito, ele fala assim: um dia, talvez, um dia, essa tempestade faça algum sentido. Um dia, talvez, essa tempestade faça algum sentido. Mas não deixe a sua confiança se abalar no Senhor. E o terceiro, irmãos, se abra hoje. Permita hoje o aperfeiçoado do Senhor. Permita que Deus te aperfeiçoe e seja conduzido a níveis superiores de maturidade. Amém? Amém. Feche teus olhos. Pai querido, essa é a tua palavra. Senhor, é uma palavra de conforto que encontramos em Ti, sabendo, Deus, que muitas vezes a angústia, a dor, o medo, o desconforto que estamos sentindo, muitas vezes, Pai, o canto do galo nas nossas vidas não significa maldição. Significa, meu Deus, que o Senhor está dizendo alguma coisa em algum lugar não está bom. Nessa manhã que o Senhor preparou para estarmos aqui, nós, como igreja, como filhos, nós deixamos de lado os questionamentos infantis, como o Senhor me abandonou, ou o Senhor não está vendo o que está acontecendo comigo. Deus, nós abrimos mão desses questionamentos. E nós declaramos: Pai, obrigado por essa noite escura. Ela está difícil, eu estou com medo, eu estou sentindo frio, está desconfortável, tenho incertezas. Mas eu sei que essa noite vai passar. E um belo dia vai amanhecer. E as coisas que eu não entendo hoje serão tão claras amanhã. Ah, querido, fala isso para o Senhor agora. Fala: Senhor, eu não vou mais questionar. Fala isso para Ele. Fala: Senhor, eu quero ser tratado na minha soberba aqui, sentado nessa cadeira tão confortável, Pai. Eu quero ser tratado na minha autossuficiência, porque eu não sou nada sem o Senhor. Fala isso para Ele agora, irmãos, com seus olhos fechados. Fala isso para Ele. Fala: Senhor, eu vim aqui buscar uma resposta para o meu casamento, para a minha vida financeira. Eu vim aqui buscar uma resposta para a minha vida, mas a resposta que eu encontrei foi: calma, filho, a noite vai passar. Fala com Ele, irmão. Fala, abre a sua boca e ore. Ore. Quero ouvir a igreja orando. Eu gosto de ouvir a igreja orando. Ore. Talvez você não está numa noite escura, mas você vai passar por ela. Talvez o galo não está cantando na tua vida, mas você vai passar por isso, porque nós somos sempre tratados pelo Senhor. Talvez você está com febre e não sabe o que é. Deus está falando: isso é um sintoma. Eu estou te dando um sinal. Alguma coisa não está boa. Fale com o Senhor nessa manhã, querido. Fale com Ele. Fala: Senhor, eu entendo essa dor. Fala: Senhor, não está fácil mesmo, está difícil. Eu estou angustiado, Pai, mas eu entendo. É para o meu bem. Fala com Ele, querido. Fala com Ele. Fala para Ele nessa manhã. Fala para Ele: eu entendo. Fala para Ele: eu entendo, Senhor. Eu entendo. Em suas mãos, o início e o fim, o início e o fim. Senhor, nós entendemos o Teu tratamento.